Está começando agora Raízes Podcast, o seu programa semanal. Fala pessoal, povo de Deus, chegamos aqui a mais um sábado, dia 19 de fevereiro, com essa presença ilustre das nossas missionárias diretamente de Lisboa, Portugal, trazendo a experiência do campo missionário para nós aí, vai trazer um pouquinho da trajetória delas. E já quero deixar aquele recadinho: curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você estar sempre ligado no assunto. Vai lá, meu pastor. Gente, boa noite. Louvado seja Deus. Gratidão a Deus por mais uma noite. Estamos aqui, mais um programa. Estou dizendo boa noite, porque pelo horário que nós estamos gravando aqui, né? É noite para nós e quase de manhã lá em Lisboa. Vamos embora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Missionárias, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Missionária Mônica, missionária Sheila. Mega saudade de vocês. E hoje vamos para um bate-papo super legal aí da parte de Deus e também, né, diretamente aí de Lisboa, falando sobre missões. Felipe. Então vamos lá, Glória a né? Deus. Seguindo mais um propósito, quero deixar essa oportunidade breve para vocês se apresentarem, nossos missionários. Pode começar pela Mônica, pela Sheila. Sintam-se à vontade. Amém. Paz do Senhor Jesus. Para nós é um prazer muito grande, é uma honra muito grande poder estar participando, né, de algo tão grande, a qual vai levar uma mensagem tremenda para todas aquelas pessoas que assistirem. Nós sabemos que o objetivo é ganhar milhares e milhares de almas e que Deus venha abençoar este projeto e tantos outros a qual nós vamos fazer parte ainda. Sou a Mônica, saí daí do Rio Grande do Sul no ano de 2020 para Lisboa, Portugal, para poder fazer uma obra missionária. Vim com a minha companheira de ministério, que vai estar falando agora. Paz do Senhor, amados do Senhor. Saudade de vocês aí, hein? Sou missionária Sheila, também saí lá do Rio Grande do Sul. Estamos aqui pelejando pela obra do Senhor. E ainda falávamos agora há pouco, né? A gente está muito feliz de ver o quanto tem pessoas empenhadas nessa obra. De alguma maneira tentando conectar as pessoas com algum projeto, algo, seja o que for, para a obra de Deus. Sabe, uma alternativa na rede social, no Instagram, no Facebook, em qualquer meio que a gente acha para a gente levar a palavra de Deus. E a gente estava conversando sobre isso agora e a gente está muito feliz de poder participar disso agora. Glória a Deus. Amém. Pastor, deixa um pouquinho contigo aí. Muito bem, gente. Começando aqui então. Felizes demais por estarmos aí em conexão com Portugal. Como é que está o clima aí? Frio. Agora está bem frio, está um frio. Neste momento faz um frio de 10 graus. Mas, né, Deus dá vitória, porque também é um clima que a gente adora. A gente gosta bastante de frio. E Deus vai dando a vitória. Só é ruim para aquelas pessoas que se encontram na rua, né? Desabrigadas, passando necessidade, passando frio ali. E então a gente sempre pede orações, aquelas pessoas que podem ajudar, né? De outras formas que possam estar sempre ajudando, contribuindo para a obra missionária. Amém. Eu quero pegar o gancho já aqui, já que a missionária Mônica citou aí, né, que em momentos como esse, pessoas possam estar passando por necessidades, pessoas passando frio, graças a Deus pelos missionários, pelos pastores, pelo povo que se dedica a estar fazendo esse tipo de obra que é levando o agasalho, levando o alimento. Deus sempre tem levantado pessoas para fazer isso. Enquanto mais Ele levantar, melhor. Enquanto mais pessoas à disposição, livres para fazer esse trabalho, melhor, né? Ajudando o próximo, ajudando aqueles que realmente necessitam, conforme fala a Bíblia Sagrada, né? Que nós temos que ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Então, seja a classe onde essas pessoas se encontram,
que Deus possa levantar guerreiros, colaboradores, trabalhadores da obra de Deus, do Senhor, do céu, para estabelecer o reino e fazer este trabalho. Então, dentro disso, desse contexto, eu já quero trazer aqui a primeira pergunta, vai para as duas, responde uma, depois a outra, e aí a gente vai fazendo aqui o nosso bate-papo de hoje, que eu sei que vai ser muito legal, bem descontraído, né, e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento certamente estarão recebendo coisas boas e serão alimentadas dentro deste Amém. bate-papo. Glória a Deus. Então, a primeira pergunta vai aí para as duas, né? Não é o passo ao repassa com Celso Portiolli, mas vamos gente, eu quero saber isso, né, mais especificamente, embora a gente já tenha aí uma história juntos, mas mais especificamente, e eu quero representar aqui também muitas pessoas que gostariam de saber. Como nasceu, em que momento nasce sobre a vida de vocês o chamado do ID em missões? O chamado do ID não apenas para pregar o evangelho, para ficar na sua terra, mas o ID em missões, ou seja, partir para algo a mais do que apenas ficar em algo em missão local. Vamos falar em missão estrangeira. Em que momento que nasceu isso na vida de vocês? Bom, vou tentar colocar em pequenas palavras, né? Para mim, nasceu de uma maneira já muito simples. Quando eu já era mais jovem, eu já sentia a necessidade de ajudar. Sempre. Qualquer pessoa que passasse a precisar de mim, eu estava pronta para ajudar. Só que eu não levava aquilo porque eu não era cristã, eu não conhecia a palavra de Deus, e eu achava que aquilo era uma coisa normal para mim, ajudar o próximo. Só que quando eu aceitei Jesus, entendi que Jesus era um missionário, eu comecei a ler mais sobre a missão que ele fazia. E comecei a buscar por isso. E quis ingressar numa faculdade, fazer serviço social, só que Deus não permitiu. Deus permitiu que eu vivesse a obra verdadeira, colocasse a mão na prática mesmo. E comecei a buscar em Deus. Só que quando eu comecei a buscar em Deus, eu não entendia exatamente como era o projeto missionário. Eu achava que era somente ajudar as pessoas, sair para a rua, entregar comida, entregar alimento, sabe? Mas quando a gente, como que eu vou dizer? A gente começa a buscar em Deus, a gente começa a entender que não é só o lado físico da pessoa, a gente precisa entender o lado espiritual, o que está por trás de tudo aquilo. Por que as pessoas estão naquela necessidade? E aí tu começa a buscar no lado espiritual para Deus te instruir e te colocar como tu deve fazer. E aí eu comecei a buscar em Deus, e Deus começou a revelar, começou a enviar profetas, que sempre me falando que o lugar não era daquele ali, que não era entre quatro paredes. Só que eu realmente no começo não entendia muito bem, eu achava que era ainda só sair estrada fora e entregar alimentos, não só ficar entre as quatro paredes, na pregação, no louvor, na adoração. E eu comecei a entender isso aos poucos. E foi onde Deus começou a falar mais forte. E aí eu comecei a pedir para Deus que eu queria um ministério de missão, mas que Ele me revelasse ao meu coração lugares longes. E aí foi onde Deus começou a revelar tremendamente, assim, coisas sobrenatural. E Deus começou a falar e aquilo foi entrando no meu coração e a Europa foi, como se diz, mais uma etapa, né? Porque nós já tínhamos um projeto lá onde a gente morava, em Eldorado, a gente fazia algumas ações, né, na rua, mas ainda não era aquilo, não estava ainda, sabe, fervendo no coração aquela obra. Porque eu queria mais, a gente queria outros horizontes, a gente queria ver aonde Deus podia nos enviar. E aí foi onde Deus começou a falar mais forte e começou a orar com propósito do lugar onde Deus nos enviaria. Foi onde Deus abriu Portugal. Glória a Deus. E o princípio então, esse ID em missões, ele nasce de um princípio em que já havia um desejo de ajudar pessoas. Ali já começou, então, a descobrir
né, que teria algo a mais, e isso foi sendo alimentado, tratado em oração, conexão com o céu, é o que eu estou entendendo, né? Uhum. Foi distribuindo alimentos, foi ajudando, mas sempre com aquele sentimento de que havia algo muito maior, Muito maior. e não apenas local, e sim estrangeiro. Sim, sim. E aí tu não consegue entender muito, às vezes, isso, porque tu acha que é sobrenatural, e tu acha que é demais pedir aquilo para Deus. Tanto que muitas pessoas dizem que a gente, às vezes, deve ficar no local que a gente está. A gente pode fazer a obra ali. Mas se Deus brota no teu coração aquilo, e diz que tu pode pedir tudo que tu quiser, tu tem que pedir algo grande para o Senhor. Foi onde nós começamos a orar e pedir algo sobrenatural para o Senhor. E hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Eu entendo, então, que vocês gostariam de ter o a mais. O a É mais. claro que a obra ela necessita de pessoas que ficam e pessoas que vão. E E vão. vocês estavam dentro do grupo de pessoas que gostariam de ir. Isso. E hoje vocês alcançaram, né, o início, que foi a primeira ida. E hoje vocês estão aí na localização, né, da Europa. Então foi a primeira ida. Então, bom, eu vou me deter na primeira pergunta, Felipe, porque senão eu começo aqui e nós vamos ter que fazer. O nosso tempo vai andar e a gente vai expandir demais. Então, depois daquele break, vamos lá então dar continuidade com essas queridas e amigas missionárias. E agora acho que chegou a minha vez de fazer algumas perguntinhas. Eu queria saber de vocês, missionários, direcionado às duas. Qual foi a maior experiência em missões de vocês? Eu sei que teve antes de ir para o exterior, teve uma pequena passagem aqui pelo Brasil e já pela parte de fronteiras aqui com o pastor Jefferson Brito. Então conta para nós aí como foi a maior experiência de vocês em missões. O irmão acabou de mencionar, né, essa nossa ida ali para a Argentina, onde foi algo tremendo com Deus, onde Deus nos movimentou de uma forma tão grandiosa para chegar em lares que realmente estava precisando. Houve ali um derramado do Espírito Santo, onde as pessoas choravam, onde as pessoas não acreditavam que Deus estava fazendo. Mas tem também uma situação a qual a gente passou aqui, que eu vou deixar para a irmã Sheila falar, que eu creio que foi a que nos emocionou muito e que até hoje nos emociona quando a gente relembra. Mas essa, quando a gente foi para a Argentina, eu lembro que a gente saiu do Brasil. Quando a gente saiu do Rio Grande do Sul, a gente estava vindo para a Argentina fazer um curso de missão ali com os irmãos. E quando a gente saiu do Rio Grande do Sul, a gente parou num posto ali para poder abastecer, para poder jantar e coisa toda. E ali eram 11 horas da noite. E é tão tremendo o que Deus faz, né? Quando Deus tem uma missão para aquele. É tremendo quando Deus te escolhe para algo. Tu se sente tão honrado. Porque quando a gente saiu do Rio Grande do Sul, a gente foi para a Argentina. Quando a gente chegou ali para poder passar para a Argentina, Deus não permitiu. Nós tentamos de todas as formas entrar na Argentina e Deus não permitia. Aí o pastor entrou em contato com alguns irmãos, e ali a gente em comunicação com os irmãos ali, né, através das redes sociais, aonde uma irmã, né, que infelizmente Deus, né, está com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela convidou para a gente ir para a casa dela. Só que antes disso, Deus nos levou até ali numa cidade chamada Juí, aonde, quando a gente chegou, no dia que a gente chegou, os irmãos falaram que a gente era a resposta de uma campanha de oração, que eles tinham encerrado assim que a gente saiu do Rio Grande do Sul, pedindo Deus para enviar obreiros, porque eles estavam em festa, aniversário da igreja, aniversário do pastor, foi uma coisa tremenda. E aí eles pediram Deus, clamavam ao Senhor, porque eles estavam fracos na fé, estavam desanimados. E eles pediam Deus para enviar pessoas para um renovo. Onde a gente entrou e Deus fez as maravilhas, porque tudo é para honra e glória do Senhor, né? Onde a gente ministrou, a gente pregou, a gente conversou.
aonde, pela honra e glória do Senhor, nós conhecemos uma senhora de 92 anos, né? Não, acho que era mais. 92 para mais. E ali a gente foi ter com ela e ela nos... Não, agora eu lembrei. Ela nos contou um relato que ela foi assaltada enquanto ela orava com 92 anos. Ela estava de joelhos orando na casinha dela e ela foi assaltada e teve uma arma apontada na cabeça. Imagina, olha que experiência que a gente foi para poder aprender algo e Deus nos presenteia com algo maravilhoso. Como a senhora ali, ela já não tinha visão e ela com 92 anos, de joelhos dobrados, aonde ela esteve a casa assaltada e com uma arma apontada para a cabeça. Ou seja, então quando Deus ele quer te ensinar, ele usa as pessoas assim de uma forma, sabe? Ele usa de meios para poder te ensinar a qual seria melhor ainda daquilo que a gente tinha programado para fazer, que era fazer um curso na Argentina. Então a gente teve ali um curso, né, presencial com pessoas que passaram por algo tão tremendo com Cristo. Porque imagina uma anciã de 92 anos ali contando essa história para a gente, nos incentivando. E ela nos abençoou, falou que Deus seria conosco, que onde quer que a gente pisasse, Deus ia usar, Deus ia abençoar. Então, eu creio que essa ida para a Argentina, né, a qual Deus não permitiu, e fomos não foi só para Juí, de Juí a gente foi para Porto Lucena, e de Porto Lucena nós fomos para outra cidade. Eu lembro também, no caminho, quando a gente voltava, parece que havia acontecido algo ali de onde nós fomos parados pela polícia às 3 horas da manhã. E o policial mandou descer do carro ali, a gente só entrou em oração. Porque no meio da estrada, no escuro, um carro te para, manda descer, mandou o pastor, né, colocar as mãos em cima do carro, assim, as mãos para cima, e a gente ali começou a clamar a misericórdia do Senhor. Então, assim, quando Deus ele nos envia, a gente sabe que vai passar por tudo isso. E é só clamar por Jesus que Deus entra com a misericórdia. Então, os irmãos continuem orando, intercedendo, pedindo, porque não é fácil. A gente, na estrada, a gente passa por muitas coisas, mas é o Deus que nos abençoa, é Deus que nos livra, e foi momentos assim, ó, especiais, a qual Deus nos proporcionou de um crescimento grandioso para a gente poder estar aqui hoje, fortalecidas, porque agora a irmã Sheila vai contar algo tão tremendo, que daí a gente lembra de tudo que a gente passou lá atrás, e cada coisa que a gente vai passando, a gente vê que aquilo que a gente passou lá atrás é pouco daquilo que a gente tem pela frente ainda. Porque Deus fala assim, quanto mais Ele dá, mais Ele cobra. Ou seja, quanto mais Ele nos abençoa, as provações vão ser ainda cada vez maior, né? Então, eu quero deixar aqui esse testemunho forte, e que Deus continue nos abençoando, né? E agora? Esse é um testemunho muito forte mesmo. E que Deus dê graça para a gente conseguir expressar para os irmãos como que é essa trajetória e essa experiência que a gente teve aqui, que foi muito forte. Poucas pessoas sabem dessa experiência que a gente teve aqui. Nosso pastor aí, o pastor Jefferson, né, que acompanhou a nossa história, que acompanhou em oração e intercessão junto com a gente. Mas quando nós chegamos aqui em Portugal, nós estávamos programados, né, com algumas situações. A gente tinha planejado, né? Os nossos planos não são os planos de Deus. E nós planejamos muitas coisas. E quando chegamos aqui, não foi o que aconteceu, né? A gente acabou entrando. Quando a gente chegou em Portugal, logo chegou a pandemia. E tudo se fechou. Nada abria para nós. Nem lugar para a gente ficar, nem lugar para trabalhar, nada. A gente passou 2 meses dentro de um apartamento que só tinha um quarto, um banheiro e sala, e cozinha, aliás, e ficamos ali nós 4,
2 meses os meninos não colocaram os pés para a rua, porque era proibido sair por causa da pandemia. Somente nós saímos para ir ao mercado, para trazer as coisas para dentro de casa. Deixa eu cortar só um pouquinho. Vocês 4 seriam vocês duas e os filhos, né? Nós duas e os filhos. E a gente ficou 2 meses, só nós saímos assim, em caso de última necessidade, porque a pandemia ela já tinha chegado a um limite muito alto. E a gente ficou ali por 2 meses, depois nós não tinha mais condições de ficar ali, porque era muito caro. Isso era a cidade de Coimbra, e nós tivemos que sair. E nós pedimos, porque como era lei aqui em Portugal, de que a gente não devesse sair, se a gente pagasse a renda, a gente não precisava sair. E os senhorios, que eles chamam aqui, né, eles tinham que ceder, tinham que ser compreensivos com a situação que era a pandemia. E nós pedimos para o senhorio para que a gente ficasse na casa e que a gente ia continuar pagando ele. Só que a gente já pagava uma renda absurda, 500 euros. E o nosso dinheiro estava acabando, mas ainda a gente tinha o dinheiro guardado. E a gente pediu, implorou para ele para a gente ficar na casa por causa dos meninos. E ele olhou para a nossa cara e disse que não, que a gente não tinha como pagar ele, que ele tinha as contas dele para pagar, que ele tinha o carro dele para pagar, que ele tinha as coisas dele para pagar. E nós explicamos toda a situação, que a gente não estava conseguindo alugar nada, porque estava tudo fechado, porque os senhorios não atendiam a gente, e mesmo assim nada. E aí, passando por isso, a gente decidiu sair. A gente saiu, fomos para Lisboa, né, que é a capital aqui. E quando chegamos aqui na capital, tudo se fechou também. Nós batíamos de porta em porta, tentando alugar alguma coisa, e ninguém abria a porta para a gente. E a gente tentou de várias maneiras, e quando a gente se viu, quando a gente chegou na estação, não tinha mais o que fazer, e a gente acabou tendo que dormir na estação por algumas noites. Teve dias que a gente teve que vir para Lisboa, de malas, para cima e para baixo. Passamos 7 dias assim, e as pessoas olhavam para a gente numa situação daquelas, achavam que a gente estava ali porque a gente queria, ou porque não tinha tipo, dinheiro para pagar alguma coisa, não, simplesmente porque Deus não abria. E a gente passou na fila das pessoas que precisam, como é que se fala, Mônica? Se alimentam. É como a gente entrega comida aí no Brasil para as pessoas necessitadas, a gente faz comida e vai, Isso. faz as marmitinhas e entrega. E a gente passou pela mesma situação do qual a gente já tinha, tipo, a gente estava na situação deles agora. Os meninos dormiram na estação, nós temos um vídeo gravado que a gente fez, as fotos, os vídeos, os lugares onde a gente teve que dormir. Os meninos dormiram na estação, a gente mal dormia porque a gente passava maior tempo cuidando deles, né, até a gente encontrar o lugar. As malas eram muito pesadas, a gente tinha que carregar de um lado para o outro, a gente batia nas portas, pedia para alguém alugar para a gente, falava que a gente tinha dinheiro e não adiantava, ninguém abria nada. Foi uma situação muito triste, muito, muito difícil para mim, principalmente, sabe, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Mas a gente se viu em várias situações, assim, que só Deus para mostrar para a gente. E detalhe que a gente abria a palavra, né, para saber se a gente pedia ajuda ou não, e Deus não permitia. Deus só dizia que não era hora de pedir ajuda para ninguém. E a gente continuava, e a gente andava de estação em estação. Os meninos já estavam cansados, né? Sem a gente banho. também, sem banho, cansada. São 7 dias. Tremendo que Deus mostrava para a gente do que aquilo que a gente estava buscando. A gente estava buscando, a gente busca, né? Ter um abrigo para as pessoas necessitadas da rua. Era isso que Deus queria mostrar para a gente.
A gente passou por todas as situações que eles passam. Humilhação, palavras que as pessoas não sabem de onde tu vem, não sabem a necessidade que tu está passando naquele momento, o porquê que tu está ali. E eu creio que foi um grande aprendizado, sabe? Além da gente ter ficado todos esses dias na rua, dia e noite, sem banho, comendo ali junto com eles, sem um banheiro, a gente tinha que procurar lugar para poder fazer necessidades, né? Que verdadeiramente não tinha. E Deus dando força, Deus dando graça. E ali a gente abria a palavra e conversava com Deus, e orava, e chorava, e clamava. E pregava. E pregava, e louvava, porque foi para isso que Deus nos chamou. E ali a gente entendeu que a gente estava ali para falar a palavra do Senhor. E vinha um, vinha outro, e a gente continuava pregando, e entrava um na madrugada, na estação de metrô daqui, a gente sentado, 3 da manhã, chegava um e a gente pregava. A palavra de Deus estava sempre com nós. Sempre, sempre, sempre. E passaram muitas pessoas por nós. E não foram só pessoas ímpias, foram cristãos que passaram por nós. E a gente continuou na mesma situação. Então, não interessa onde tu vai passar. Quando Deus permite que é para ti passar por aquele momento, tu vai passar. E a gente sabe, né, que O bom como samaritano só vai missionário chegar isso na hora é... certa. Perdão? O bom samaritano só vai chegar na hora certa. Só na hora certa. E aí teve todo um envio do Senhor, das pessoas para nos ajudar, para nos encaminhar, para correr atrás de tantas coisas, e ficamos, e ficamos. E só agora, em agosto, é que nós fomos ter a nossa casa. Ou seja, fez 2 anos agora, dia 10 de fevereiro, e só agosto, agora passado, que a gente foi ter a nossa casa. E a gente hoje olha para nossa casa e se sente tão agradecida com o Senhor, mas a gente continua firme no propósito que é de poder abrigar as pessoas. Então, o propósito que a gente tem no coração, que é de dar abrigo, nós ficamos sem ele. Né? Porque como que eu vou sentir que a pessoa precisa de abrigo se verdadeiramente eu não passar por aquilo como Deus quer que eu passe? Porque às vezes vai chegar uma pessoa, eu vou poder achar que ele está ali porque ele quer, ou eu vou julgar da minha maneira, mas não. Ali nós passamos com os nossos filhos, eles dormiam no nosso colo, a gente revezava, porque a gente não podia dormir para poder cuidar. Tivemos momentos conturbados com policiais, com os guardas da estação. Os meninos estavam a ponto de né, correndo perigo ali, e a gente com medo de acontecer algo, né, porque a gente é ser humano. Mas Deus o tempo todo ali nos dando força e graças a Deus, para honra e glória do Senhor, estamos aqui já bem estabelecidas e agora só esperando o Senhor, né, para fazer todas as... O irmão Felipe e o pastor Jefferson vão ter que fazer vários podcasts, porque são tantos testemunhos. É verdade. Que é muito grande. É muito grande. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, roubando um pouquinho a pergunta do Felipe. Em meio a tudo isso, a gente sabe que nós não somos de ferro. Bate o desespero, a vontade de retornar, de voltar, embora a gente saiba que existe um propósito, existe um plano, mas chega aquele momento de dizer assim, será que demos o passo certo? Será que não é para voltar? Será que não estamos no tempo errado? Chegou a acontecer isso? Olha, quando a gente estava ali passando por tudo isso, sempre veio na nossa mente assim, que Deus estava no controle. A única coisa que a gente sentia no coração é que a gente não queria voltar. A gente lembrava, a gente abria a palavra e Deus dizia, estou com vocês, aguente firme. Só que, claro, a gente olhando a situação, quando você está sozinha, quando a gente é adulto, está sozinha, a gente pensa e age de uma forma. Mas quando se envolve nossos filhos, a gente sofre mais. Então, ali, às vezes, a gente pensava, a gente colocava para o Senhor Deus,
o Senhor está conosco? E Deus dizia que sim. E a gente perguntava para os meninos: vocês querem voltar? Vocês querem ir? Porque vocês não são obrigados. E eles: não, nós somos missionários, a gente vai aguentar. E aquilo ali nos dava força. Aquilo nos dava uma força assim tão grande para continuar, sabe? Claro que tinha um dia que a gente se estressava mais, tinha um dia que a gente chorava mais, tinha dia que a gente estava com mais fé, estava com mais ânimo, a gente estava, sabe? Tinha dias que a gente não tinha fé e eles tinham. Tinha dias que a gente estava animado e eles não estavam. Tinha dias que a gente tinha vontade de mandar eles de volta. Por quê? Porque nós escolhemos ser missionários. Mas eles não, eles continuavam firmes do nosso lado. Eles diziam que não, que eles iam continuar. Deus foi muito grande na vida deles. A prova que eles passaram aqui foi tremendo para o amadurecimento deles espiritual. Teve coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, para mim principalmente, e a palavra falava muito comigo. E quando eu olhava para o Wesley ali, eu pensava assim: Senhor, que o Senhor fortaleça ele, porque se ele quiser voltar, eu sei que eu vou sentir, mas o Senhor sabe todas as coisas. E quando eu pensava isso, ele voltava mais forte, e ele aguentava mais um pouco, e assim ele continuava, né? Uhum. Lado a lado com a gente, foi parelho dos dois. Bom, Glória a Deus, Felipe. a minha segunda pergunta seria basicamente das dificuldades, né, que vocês enfrentaram aí fora do país, mas acredito que já foi bem respondido. E da minha percepção, eu quero frisar algo que, do meu entendimento, tá? Não é uma aventura, eu posso falar com propriedade, porque eu conheci as duas missionárias, eu pude viver um pouco perto delas aqui no Brasil e junto com o pastor. E nós que somos cristãos, a gente sabe que às vezes pro mundo a gente é meio louco e a gente vive as coisas loucas desse mundo que Deus nos permite. E a gente sabe que isso não foi uma aventura, a gente sabe o propósito de tudo isso. Talvez que as pessoas podem estar escutando achando que, mas por quê? Não, nós não tínhamos noção de que viria uma pandemia. E eu acredito que a gente não pode dar aos outros aquilo que a gente não tem. E a gente sabe que naquele momento tudo que vocês tinham era a palavra de Deus. Vocês estavam dando a palavra de Deus às pessoas que estavam próximas de vocês. Vocês não tinham ainda o material, o propósito concreto, mas com certeza até fico arrepiado, vocês estavam tendo uma experiência de também levar aquilo que vocês tinham, que era o único bem precioso de vocês, que era a palavra de Deus guardada no coração. Então eu posso falar, antes de qualquer crítica, que não foi uma e não é uma aventura, não foi algo sem autoridade. E só para deixar mais claro, mais uma coisa também, essas duas irmãs são tão responsáveis quanto qualquer outra pessoa, tanto que os seus filhos estão com elas, voltando lá no início, a questão de responsabilidade do maior ministério que é a família, e já levando para os meninos também a missão, o ID de Deus, o importante, levando a palavra de Deus, né, que diz a gente deve guiar os nossos filhos no caminho correto, então mostrando para eles qual é a verdadeira palavra de Deus, a dependência, a oração, e sempre estar abaixo da palavra de Deus. Então acho que esse é o meu relato. A segunda pergunta seria basicamente sobre as dificuldades, já foi respondida, e quero passar ao meu pastor agora nesse momento. Jefferson. Gente, muito bem. Realmente aqui foi impactante, né? E enquanto vocês falavam, eu meditava e ao mesmo tempo a minha mente rodava trazendo lembranças. E a gente sabe como dificulta, né, a parte de uma base sentimental dentro de nós, o ser humano, aquele que está disposto não a viver a aventura, mas aquele que está disposto a viver o chamado, né, com experiência. Olha, às vezes a gente olha para quem está saindo, por exemplo, do país e está saindo daqui, indo para um outro local, até mesmo dentro do país, para um outro estado, não imagina o que espera lá na frente. As pessoas olham como um progresso, muita gente que
e vou falar, muita gente que não consegue entender o que é um chamado na vida de alguém, eles olham como um grande progresso. Ah, o fulano está progredindo, está saindo, e realmente é um progresso, mas não sabe, não imagina o preço a ser pago por isso. Ah, uau, as missionárias foram para a Europa, foram. Bênção de Deus, foi um grande progresso? Foi. Mas eu me deparo muito com a história de Davi. Conte a sua história. Davi só conseguiu enfrentar o gigante porque ele contou a sua história para Saul. Aí Saul dá a liberação para ele ir enfrentar o gigante. Qual é a história de Davi, resumidamente? Quando Saul olha para ele e diz: meu filho, como que você vai enfrentar um gigante que nem um exército inteiro consegue ir contra ele? Como? Você não tem preparo. Só que quando Saul diz que Davi não tem preparo, Davi conta a sua história. Só um pouquinho, rei. Para o senhor, eu sou apenas um cuidador de ovelhas. Só que lá onde eu estou cuidando das minhas ovelhas, ou as ovelhas de meu pai, eu estou matando leão, eu estou matando urso. Lá eu estou recebendo um preparo, talvez que os próprios que estão alistados para a guerra não receberam. Então é isso que muitas pessoas não entendem no campo missionário. A gente está recebendo um preparo para chegar aonde temos que chegar, porque existe aí uma trajetória. Nós temos que antes receber um preparo. Então, aqui foi algumas coisas que vocês trouxeram, até por causa do tempo, vocês contaram um pouquinho só do que vocês passaram quando chegaram aí. Não foi simplesmente chegar, se instalar num hotel 5 estrelas, tá tudo certo, com muito dinheiro na conta, passar o cartão aqui, passa o cartão ali, uau, tá tudo ok, barriga cheia todo dia, um bom banho, uma boa casa. Não. Olha, gente, o relato que aconteceu. E isso, para mim, é aonde realmente nós vemos Deus dentro do chamado. É Deus dentro do chamado. E quando a gente sai, desprende, passa por tantas coisas assim, a gente está vendo que o Senhor aprovou, a gente aceitou e bora lá, porque o gigante tem que cair. Existe promessa. Ah, Saul prometeu que quem matasse o gigante teria bonificação. E Deus prometeu que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Nós vamos seremos premiados no final da carreira. Vamos lá. Acabou a carreira, guardou a fé. Combateu o bom combate. Agora vai para uma outra etapa, vai receber a tua premiação. Por isso que eu sempre digo, não faça nada esperando receber coisas aqui na terra, não. Amém. Junta tesouro lá em cima, no céu. Eu já estou até pregando aqui porque eu estou cheio da presença de Deus. Tudo isso, gente. É muito glorioso como esse. Eu estou em missão hoje, eu também estou sentindo na pele o que é se desprender de tudo, deixar família, pai, mãe, amigos, parentes e ir para um outro lugar onde o Senhor vai te dizer aonde é. Então a gente sabe que desde Abraão isso vem acontecendo. Uhum. Então, gente, isso para mim, quem está com a gente aqui nessa live, eu quero mais, é um sinal de quero mais, como a missionária Sheila falou. Eu acho que teria que ter outros podcasts aí para a gente continuar falando sobre isso. Para mim é uma das obras mais lindas, é a obra missionária, é desprender de tudo e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Com certeza. É muito testemunho mesmo. Tem tantas coisas que a gente, frisando aqui, né, que a gente não contava. Por quê? Porque Deus não permite que a gente conte o nosso testemunho antes do tempo. Então, a gente sempre guardou o nosso testemunho. E a gente aguentou firme. Mas o pastor Jeff sempre pregou também na igreja, ele sempre falava, porque as pessoas entendem que quando estamos sendo enviados por Deus, né, claro, as pessoas pensam só na parte boa, e as pessoas não conseguem entender que tu tá deixando pai, mãe, tu tá deixando tua casa, que tu tá deixando teu conforto, tá deixando toda a tua estabilidade, e não pensam que tu vai sofrer, que tu vai passar por dificuldade, que tu vai passar por uma nova vida. É essa parte que as pessoas têm que orar por um missionário.
Exatamente, exatamente. Sem contar, sem falar espiritualmente nos ataques. Nossa, São muito. tantos, né? Hum. Não sei como é que tá o nosso tempo aí, Felipe. Tá indo, tá na bênção de Deus. E eu vou Assim, eu dizer uma não. coisa Glória pra a Deus. vocês, hein? Mônica, sobre desistir ou não desistir, a gente tem um mandamento que é não largar a mão do arado. Quando Deus dá a obra, não largar. Vai vir um momento difícil, vai vir um deserto, mas a gente não pode largar. Tirar a mão do arado. Não. Não pode, não podemos Deus fala, retroceder. né? Aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de ser servo dele. Essa é a passagem. Então Deus, ele tem nos abençoado, tem dado graça, tem dado força. Cada dia ele fortalece. E a gente sabe que o que a gente passou ontem é apenas um pouquinho para a gente passar amanhã. É verdade. Bom, A vamos. gente sabe que com o missionário não para. E isso me conforta. Porque quando a gente sai daquele momento de provação, a gente respira, olha uma para a outra e fala assim: Passei. passei, vamos descansar um pouquinho, que daqui a pouco tem mais. Que é assim que Deus nos diz, né? Porque se a gente sair de uma provação, sair né? E achar que acabou, que não vamos ser, a gente não consegue. A gente tem sempre que, Deus faz, a gente tem sempre que buscar com diligência, buscar sempre os dons, os talentos, o aprimoramento, a perfeição. Por quê? Porque as almas vão precisar de tudo isso. As almas precisam de um dom de cura, as almas precisam de um dom de maravilhas, as almas precisam do dom de profecia, o dom da palavra. Então, tu tem que se apresentar, né, podendo oferecer tudo isso. Porque as almas é algo precioso, a gente não pode tratar elas como objeto. Então, quanto mais a gente buscar, a gente tem que entender que vai se levantar, porque, né, tá tudo nos ares celestiais ali, esperando que a gente dê um vacilo para poder desistir. E quando tu tá buscando, tu tá pagando preço, buscando os dons, os talentos do Senhor, tudo se levanta. Né? Mas a gente sabe que se levanta para cair, já perdeu, porque Cristo derrota tudo. Porque Ele é grandioso, é poderoso, Ele é majestoso. Obrigada, Deus. Amém. Gente, eu gostaria, nós vamos fazer mais um breakzinho, Felipe. Vamos. E eu gostaria agora, para nós ir para o último bloco, encerrarmos aqui, que elas falassem um pouquinho do ministério também, onde elas estão congregando hoje. Como é que elas encontraram, como é que foi, qual é a direção de Deus, né, até chegarem ao ministério atual, onde elas estão congregando hoje, tá bom?